Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e hoje nós estamos em mais um vídeo da série As Verdades sobre o Neopentecostalismo. Nos últimos vídeos a gente falou um pouco sobre a história do neopentecostalismo, como que surge o neopentecostalismo, enfocando desde as ondas, chamadas ondas evangélicas, né, que é utilizando lá o surgimento das igrejas pentecostais, as igrejas chamadas igrejas de segunda onda, como por exemplo a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Casa da Bênção, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, e as igrejas da terceira onda, que são as igrejas propriamente conhecidas, em sua maioria, como igrejas neopentecostais. E hoje nós vamos falar sobre a questão da libertação demoníaca dentro do neopentecostalismo, né? Não vai ser propriamente uma resenha sobre esse livro famoso, mas eu vou comentar um pouco sobre esse livro, que é o livro Porcos na Sala. Esse livro Porcos na Sala, do Frank e da mãe Raymond, é um livro interessante porque ele é considerado como um manual prático sobre libertação, como está descrito no próprio livro. E é um livro que a sua primeira tiragem, a sua primeira edição, ela é lá dos anos 70. E aí tem uma coisa curiosa. Os anos 70 são os anos que marcam o surgimento, pelo menos a consideração ali da década, né, do período, quando surge de verdade o neopentecostalismo. E o que tem de importante nesse livro que a gente consegue refletir para a questão da libertação demoníaca na visão neopentecostal? O Frank ele vai estudar em um seminário, ele vai se tornar um pastor batista americano, né? Ele é dos Estados Unidos, vai se tornar um pastor batista, e ele vai enfatizar no livro o tempo inteiro que esse livro, o conteúdo desse livro, ele foi originado, ele surgiu devido às experiências que ele teve, assim como a Ida, por mais de 25 anos ali de ministério. Então, através das experiências que ele vai ter, vai surgir esse livro. E aí nós temos dois pontos importantes para falar dentro da questão da libertação demoníaca no meio do neopentecostalismo, que na teologia é chamado de batalha espiritual. Não que ele seja o primeiro, não que ele seja o mais importante, mas esse livro é um dos mais lidos, principalmente pelo objetivo que esse livro traz, que é de ser um manual prático sobre libertação. Ou seja, você aplicando esse livro, você vai conseguir ter aí parâmetros, né, para ter sequência, um passo a passo, para conseguir fazer ações de libertação. As igrejas neopentecostais, elas possuem cultos de libertação. Até igrejas pentecostais, algumas também possuem esses cultos de libertação. Tais cultos não ocorrem, por exemplo, em igrejas de eixos mais tradicionais, com as batistas mais tradicionais, igrejas presbiterianas, algumas metodistas mais tradicionais, né? Mas ainda assim existem, por exemplo, dentro de alguns eixos de igrejas que saíram da igreja presbiteriana e que se tornaram outra igreja presbiteriana, dita mais renovada, né, dita mais avivalista, que passam a crer, que passam a aplicar esses conceitos da batalha espiritual dos cultos de libertação. O que eu queria destacar desse livro? Esse livro é um livro interessante, não tenho aquela visão de que todo livro deve ser desconsiderado, porque nós temos dois extremos quando o assunto é a batalha espiritual. Nós temos ou a libertação de demônios, né? Nós temos um grupo extremamente conservador que falta duvidar da existência demoníaca, e aí nós estamos falando de teologia bíblica cristã. Uma coisa a gente tem que admitir, que existem demônios e que esses demônios eles atuam sim nesse mundo, né? Nesse cosmos que a gente vive. Mas o outro extremo são aqueles que demonizam tudo. E aí tem até uma questão interessante. Existe até uma afirmação nesse livro, que para mim é o ponto mais crítico, né, mais polêmico, e também sobre a visão de outras pessoas que fazem parte desse pensamento da batalha espiritual, da teologia da libertação demoníaca, de que crentes podem ficar possessos. E aí alguns que vão ser um pouco mais cuidadosos vão dizer que crentes não podem ficar
possessos, mas que crentes podem estar demonizados. E aí qual a diferença dentro da visão tradicional da batalha espiritual? A diferença é, o crente demonizado é aquele que tem o demônio agindo sobre algumas determinadas áreas da vida dele. Mas alguns vão ao extremo. Tem crentes que estão possessos. Já o crente possesso, para essa visão mais clássica, mais antiga da batalha espiritual, é aquele que já a pessoa, né, possessa, porque o crente em si, o cristão, ele não poderia ficar possesso, ele pode ficar demonizado, sofrendo ações demoníacas em uma determinada área da sua vida. Para outros, não. Para outros, existem crentes possessos, possuídos por demônios e que precisam passar por ações, que precisam passar por práticas aí de libertação demoníaca. O que eu tenho observado quando eu leio esse livro, quando eu leio outros livros, por exemplo, é uma tentativa nova de interpretação de algumas questões que estão na Bíblia. Porque dentro desse livro e de outros tem um ponto importante aqui. O cuidado que os autores tomam é de o tempo inteiro trazerem versículos bíblicos. Mas o simples fato de mostrar versículos bíblicos não quer dizer que realmente o que está, né, sendo demonstrado ali é bíblico. Por exemplo, falado aqui para abordar a questão dos demônios territoriais. O que seriam demônios territoriais? Espíritos territoriais. São aqueles demônios que dominam uma certa região. Um bairro, uma cidade, um estado, uma nação, um continente, um mundo, né? Então tem demônios que têm o domínio de certas regiões. Existe inclusive um mapeamento espiritual territorial que é ensinado por muitos dentro dessa crença da batalha espiritual nessa visão. E com isso, muitas tragédias que ocorrem, muitas coisas que ocorrem em alguns países, em alguns municípios, em algumas localidades, são colocada a culpa nesses espíritos territoriais. O grande perigo é generalizar como tudo que acontece ali é causado por esses espíritos, e é o que acontece por boa parte desse livro Porcos na Sala e outros livros também. Mas também tem outro extremo, que é tirar toda e qualquer atuação do demônio, do diabo, das forças espirituais malignas, dos espíritos malignos. Tem uma coisa até interessante, nesse livro os autores eles enumeram, né, que aparece 25 vezes a referência ao diabo como espíritos malignos, e é verdade, isso aparece, não sei se é certinho 25 vezes, porque as palavras lá no original, no original grego, muitas vezes elas têm vários significados diferentes, né? Então, mas que aparecem várias vezes, aparecem realmente. Então o extremo e o grande problema é esse, generalizar como se tudo fosse demônio, ou fechar os olhos como se nada fosse demônio. Esse movimento surge da batalha espiritual justamente por causa disso. Tem um famoso expoente, que é o Peter Wagner, que ele vai meio que ser mentor de algumas figuras famosas, como Neuza Itioca, né, no Brasil, que ela vem de origens ocidentais, e ela vai começar a dar cursos, a dar vários ensinamentos no Brasil. Se você vem de algumas igrejas neopentecostais mais novas, como por exemplo, algumas igrejas trazem vários seminários e cursos da Neuza Itioca. Nem tudo é 100% ruim, antibíblico, mas tem muitas coisas que é interpretação fora do contexto. Exemplo, a visão dos demônios, dos espíritos territoriais, ela vem sobretudo de Daniel capítulo 10, quando um anjo vem até Daniel, fala que tinha sido resistido pelo príncipe da Pérsia. E aí Miguel veio e ajudou aquele anjo ali, né, a vencer aquele príncipe da Pérsia que estavam resistindo. E esse texto dá base para falar sobre os espíritos territoriais. Mas se você for observar o contexto, aquilo ali era um contexto de revelação para Daniel, para o profeta Daniel. Não é um texto que a gente pega e aplica para os dias de hoje como que aquilo que aconteceu lá com Daniel vai acontecer com todas as pessoas que tenham uma crença, né, em Deus, que tem uma crença nos relatos bíblicos, que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Não faz sentido nenhum isso. Mas, novamente, por que ocorre isso? É pegar um texto, a intenção que aquele autor tinha, o que aconteceu e que foi registrado naquele texto, e tentar aplicar para
todos nós nos dias de hoje quando sofrermos alguma coisa. Então, por exemplo, acontece um problema em uma nação, eu vou falar assim, tá vendo? Assim como o príncipe da Pérsia resistiu àquele anjo que ia chegar até Daniel, e o anjo Miguel teve que, o arcanjo Miguel, né, teve que intervir para que aquele anjo não resistisse, para que aquele príncipe da Pérsia não resistisse mais, e assim a mensagem pudesse chegar até Daniel. Hoje tem espíritos territoriais que resistem àquilo que Deus quer fazer em uma cidade, em um estado, em um país. Existe, realmente existe, né? Mas a gente também não pode fechar os olhos e dizer que não existe muitas vezes o próprio Deus agindo ali sobre aquela nação. É só você ler o relato de Êxodo e você vai observar o quanto que por diversas vezes o coração de Faraó era endurecido pelo próprio Deus. Então, gente, não dá para generalizar a ação demoníaca nesses pontos. Um outro fato interessante, aí eu vou destacar rapidinho alguns capítulos, né, que tem nesse livro, que eu achei os mais importantes assim. Por exemplo, lá no capítulo 6 vai falar sobre os sintomas demoníacos. Muitas igrejas até usam isso. Tem até um programa antigo, que é um VTzinho que passa não só da Igreja Universal do Reino de Deus, mas a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Internacional da Graça, que são igrejas neopentecostais, né? Elas usam muito essa ideia de pessoas que estão com alguns sintomas que indicam que é possessão, sinais de possessão demoníaca, né? Isso é antigo. Lá nesse livro do Porcos na Sala já tinha isso abordado. Por exemplo, alguns problemas emocionais, problemas mentais, problemas vocais. Então, se você está com um problema que a sua voz ela tá um pouco diferente ali, você não é problema de procurar um fonoaudiólogo para te ajudar, mas é um problema que indica sintoma demoníaco. Problemas sexuais, problemas de vícios, problemas de enfermidades físicas e vários outros. Esses problemas indicam sintomas demoníacos. Se formos olhar a teologia bíblica, a Bíblia pode indicar? Pode indicar. Mas a grande questão é quando a gente generaliza. E assim, biblicamente falando, a maioria das vezes não indica. A maioria das vezes indica atos que a própria pessoa cometeu e que fez com que esses problemas viessem ali acabar agindo, né, surgindo na vida delas. Outras vezes, juízo do próprio Deus sobre a vida daquelas pessoas. É só você ler o Antigo Testamento, que no Antigo Testamento mostra isso de forma um pouco mais clara, várias enfermidades que vão ocorrer sobre a vida de algumas pessoas que cometeram atos que Deus falou para elas não cometerem, vieram do próprio Deus, ato de justiça de Deus. Com qual finalidade? A finalidade que aquela pessoa se converta, a finalidade que aquela pessoa se arrependa, a finalidade que aquela pessoa perceba os erros que ela cometeu. Um outro capítulo interessante que traz até muita base para o que muitos pentecostais, neopentecostais, acreditam no dia de hoje. Lá no capítulo 7 vai falar de condições para receber a libertação. Por isso que eu disse que nem tudo é ruim, porque eu concordo com muitas coisas aqui. Por exemplo, a pessoa tem que ter honestidade, humildade, arrependimento, renúncia, tem que liberar perdão. Então, se você não liberar perdão, você não pode ser liberto, você vai ficar preso àquele espírito demoníaco. Tem que ter oração fervorosa e, último passo, a batalha espiritual, que aí já é a ação prática de libertação. Mas como então que eu consigo essa libertação? Aí ele vai falar lá no capítulo 8. Como que a gente consegue e como que a gente conserva, né, a libertação, principalmente como a gente conserva. Então você é liberto, mas você pode perder essa libertação que você teve. Da mesma forma que muitas pessoas que creem nesse movimento creem que a salvação ela é algo que se perde. Então hoje você está salvo, amanhã você não está mais. Aí depois de amanhã você se salva e no outro dia você não está salvo mais. Está muito ligado. Pessoas que têm a crença na batalha espiritual, elas não vão crer que a salvação é algo que não se perde, mas elas vão crer na perda da salvação, porque o raciocínio de uma coisa está muito ligada à outra, né? Já que até a libertação que eu tive, eu posso perdê-la. E como que eu devo conservar então essa libertação? Me vestindo da armadura de Deus, e aí tem um segundo ponto aqui que eu queria destacar, que é através da confissão positiva. Eu tenho que confessar, vamos lembrar de Kenneth Hagin, nós até falamos em um vídeo anterior
um dos vídeos anteriores aí sobre a figura de Kenneth Hagin, que é o pai da confissão positiva, eu tenho que confessar continuamente que eu estou liberto. Porque se eu não confessar continuamente que eu estou liberto, o que pode acontecer é que aquele espírito, e na Bíblia até está registrado isso, aquele espírito maligno que saiu e que fica rodando ali, rodeando, né, o mundo, ele vai procurar um lugar vazio, uma casa vazia, ele vai voltar com 7 espíritos piores. As bases bíblicas que são usadas, e eu encerro falando isso, para dentro dessa teologia da libertação demoníaca, elas sempre pegam textos fora de contextos. Exemplo, a maldade dos pais que seriam visitadas até as próximas gerações, até a terceira geração. Ali é um contexto lá em Êxodo 20 que vai falar sobre a lei e o que vai ser passado para as próximas gerações, a maldição que vai ser passada para as próximas gerações, o mal que vai ser passado pelas próximas gerações, está ligado à idolatria, porque está dentro do contexto lá de Êxodo 20, onde vem o mandamento para que o povo não viesse adorar outros deuses. Então é aquele contexto, aí eu pego para o contexto de hoje. Você está sofrendo isso porque é uma maldição hereditária, porque os seus pais sofreram, os seus pais fizeram algo, e aí surge a necessidade de uma regressão espiritual. Você tem que ir lá atrás, lembrar coisas que aconteceram lá atrás, você tem que falar essas coisas que aconteceram. Há um uso muito grande da hipnose, a hipnose dentro do misticismo evangélico, né? E acaba trazendo mais malefícios para essas pessoas do que benefícios. Ainda que traga ditos benefícios, mas a gente precisa pensar se a teologia bíblica ela aprova, e a teologia bíblica ela não traz embasamento para nada disso. Então, no vídeo de hoje, das verdades aí por trás, das verdades sobre o neopentecostalismo, nós falamos um pouco sobre esse livro, Porcos na Sala. Não dá para abordar o livro inteiro, né? Não dá para falar sobre tudo que o livro traz, mas a ideia é trazer uma reflexão sobre o porquê que as igrejas neopentecostais hoje, elas creem em vários tipos de demônios, né? O demônio do vício, o demônio da tormenta, o demônio da miséria, porque através de alguns teóricos e pensadores lá atrás, como no caso do Franklin, surgiu esse pensamento. E muitos famosos bispos, apóstolos, pastores no dia de hoje dentro do neopentecostalismo vão aperfeiçoar esse pensamento. No nosso próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre a teologia da prosperidade, o neopentecostalismo e a teologia da prosperidade. Aguardo vocês.